Graça e paz da parte do nosso bom Deus, meus queridos. Nós estamos juntos mais uma vez, no mesmo espírito que é o de adoração, para bendizer o nosso Deus. E o convite vem do Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então, louve e adore. Vamos iniciar já bendizendo o nosso Deus com o nosso ministério de louvor nessa noite. Tu és minha vida, Jesus. És meu abrigo E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de mim. A tua presença És tudo que eu preciso. a tua presença é o meu maior amor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus. És meu abrigo E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de mim. a tua presença És tudo que eu preciso. a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Graças a Deus que sejamos atraídos pela graça de Deus, que sejamos atraídos pelo seu favor imerecido, e nós queremos orar. E eu gostaria que você, mesmo não estando com a gente aqui de forma presencial, mas que toda vez que a gente convidasse para a oração, que você se dedicasse esse momento a orar, a falar com Deus, que você intercedesse junto com a gente nesse momento também. Vamos colocar diante de Deus, a gente não pode deixar de orar pelas pessoas infectadas pelo coronavírus, a gente não pode deixar de orar pelas famílias em luta, a gente não pode deixar de orar pelos profissionais de saúde que estão
vivendo dias, né, difíceis e únicos, que venhamos clamar em favor dessas pessoas e de tantas outras situações ainda difíceis que o nosso país e o mundo está vivendo nesse momento. Oremos. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós cremos, Senhor, nós cremos que a oração feita pelo justo, o justo é aquele que foi justificado por Ti. O justo não é o perfeito, o justo é aquele que tem Cristo em sua vida. O justo não é o perfeito, é o que busca a prática da justiça. Então, a oração do discípulo, a oração daquele que busca justiça, pode muito em seus efeitos. Visite agora, Senhor, essa pessoa na UTI, essa pessoa em outra repartição, ó Deus, desse sistema de saúde, mas que carece dos seus cuidados, Senhor. Pai, tem misericórdia dos muitos velórios que estão sendo realizados, ó Deus, e às vezes, Senhor, as pessoas não têm uma despedida digna, Senhor, porque o número de pessoas são limitadas e às vezes nem isso. Às vezes as pessoas saem do hospital e vão direto para o cemitério, e nós queremos colocar diante do Senhor toda essa realidade difícil que o brasileiro e que as outras nações estão vivendo nesse momento. Pai, visite agora esse médico, esse enfermeiro, esse profissional de saúde, Senhor, que tem vivido aí um nível de estresse sobre-humano. Ele tem visto, Senhor, vidas e mais vidas sendo perdidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, oramos por sua intervenção, oramos, ó Deus, por sua ação na vida dessas pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tantas outras consequências, ó Pai, colocamos diante do Senhor. Pai, oramos, Senhor, crendo na sua intervenção, no seu cuidado, no nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Meus irmãos, após esse tempo de oração, apenas um pedido. Talvez você nos acompanha e já há algum tempo, ou está agora pela primeira vez acompanhando o culto, esse culto da Primeira Igreja Batista de Tarantim, e você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí. Logo abaixo da tela tem um botão vermelho aí, inscreva-se, é só você clicar e você vai poder também estar acompanhando as atualizações, as notificações de cada uma reunião ou de alguma outra palavra que a gente possa estar deixando em um outro horário, que não seja no nosso tempo da quarta noite ou do domingo à noite. Deus abençoe a sua vida. Continuemos vivendo o convite de Salmo 95, o convite para a adoração. Nós queremos agradecer você que está aí assistindo, nos vendo. Queremos agradecer de coração. Bila, Daiane e eu estamos te convidando para, junto conosco, adorar a Deus onde quer que você esteja. Esse é um momento de lives por esse mundo afora. Temos visto diversos tipos de lives. Temos lives de visualizações de milhões e milhões. Temos lives chiques. A nossa live, ela é básica, mas é basicamente um convite à adoração. Nós não estamos aqui aparelhados com tecnologia, mas temos o desejo ardente de louvar e exaltar o nome do nosso Deus. O momento é difícil, é complicado, muitas pessoas, como o pastor acabou de dizer, muitas pessoas sem ter o direito de pelo menos enterrar os seus entes queridos, mas é tempo também de reflexão. Portanto, como nós estamos vivos, estamos aqui para contar história, eu te convido para juntos adorarmos o nome do Senhor e com alegria. Vamos dizer a Ele que bom estarmos aqui louvando a Deus. Quem está aí do seu lado, convite para cantar também, ok? Desliga aí os aparelhos eletrônicos e vamos focar aqui em adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
nunca falte para nós. É Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Queridos, queremos meditar na palavra de Deus, louvar a Deus mais uma vez pelo Ministério de Louvor, que tão brilhantemente nos abençoou com essas 3 lindas músicas e nós louvamos a Deus pela instrumentalidade deles. Eu convido a você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e verso 9. Repito mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo 6 e verso 9. É o início da oração do Pai Nosso e eu quero meditar com vocês sobre esse primeiro verso que dá início à oração do Pai Nosso. Eu falei Mateus capítulo 6 e verso 9. O texto bíblico diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu já disse isso outras vezes, não costumo dar tema às minhas mensagens, mas eu entendo que essa mensagem, ela cabe a um tema para que possa melhor fixar em nossa mente algumas verdades que a gente deseja transmitir. O tema dessa mensagem é a face paterna de Deus. Se você puder, repita aí no seu coração, na sua mente, a face paterna de Deus. Bem, algumas considerações. Chamar Deus de Pai hoje é algo absolutamente normal para os cristãos. Chamar Deus de Pai hoje é algo muito comum. Todas as pessoas que professam a fé cristã chamam Deus de Pai. Eu iniciei a minha oração há pouco clamando a Deus como Pai. E você provavelmente também em algum momento que orou se referiu a Deus como Pai. Eu digo também que chamar Deus de Pai não é algo apenas comum entre os cristãos, mas é comum também aquelas pessoas que simplesmente acreditam em Deus e não professam a fé cristã. Então, é algo meio que universal, esse entendimento de Deus como Pai. Porém, meus irmãos, nos dias de Jesus, isso era algo impensável. Impensável. As pessoas, nos tempos de Jesus, elas não se referiam a Deus como Pai. Elas não se direcionavam a Deus como Pai. Elas não entendiam Deus como Pai. Naqueles dias, se referiam a Deus como Criador, como Governador, entendiam Deus como Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei do céu e da terra, mas não como Pai. E você pode perguntar, pastor, e qual era a dificuldade dos judeus? E qual era a dificuldade dos servos de Deus desse tempo de perceberem Deus como Pai? Bem, havia um entendimento que Deus era alguém muito santo, havia um entendimento que Deus era alguém muito poderoso para ser tratado de forma tão íntima. Eles entendiam que Deus, por ser tão transcendente, por estar tão acima, deveríamos então comparecer diante dele com mais respeito, com mais reverência, com mais temor. Então, chamar Deus de Pai não era um título apreciado porque envolvia muita intimidade. Um dos motivos que eu entendo dessa resistência e dessa percepção. Perceba um pouco mais de como essa percepção de Deus era algo novo para aquele tempo. Porque Jesus, Roberto, ele inicia seu ministério logo apresentando Deus como Pai. Se o Sermão da Montanha é a primeira pregação de Jesus, então a gente entende que Jesus iniciou o ministério logo apresentando Deus como Pai. Então perceba como esse ensinamento era novo e até mesmo revolucionário. Exemplo, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai apenas 10 vezes. Repito, em todo o Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai apenas 10 vezes. No Novo Testamento,
contando apenas os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus é chamado de Pai 100 vezes. Eu preciso enfatizar isso mais uma vez. O Antigo Testamento tem 39 livros e Deus é chamado de Pai apenas 10 vezes. O Novo Testamento tem 27 livros. E eu não estou contando todo o Novo Testamento, eu estou contando apenas os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só nesses primeiros livros do Novo Testamento, Deus aparece por mais de 100 vezes sendo chamado de Pai. Queridos, isso é algo revolucionário. Escute mais um pouco. A língua que Jesus falava não era o português, não era o inglês. Jesus falava o aramaico. Jesus falava aramaico. Era a língua oficial em Israel naquele tempo. Sendo assim, quando Jesus ensinava sobre Deus e quando Jesus clamava a Deus se direcionando como filho, invocando Deus como Pai, a palavra que Jesus pronunciava era Abba. Quando Jesus ensinava sobre Deus Pai e quando Jesus clamava ao Deus Pai em suas orações, ele se referia a Deus, no seu idioma, a palavra que invocava a Deus como Pai era Abba. Abba. Muitas pessoas sabem disso. O pastor Pedro Moura diz que Abba é um tratamento carinhoso, íntimo do filho para com seu pai. Abba é equivalente a paizinho no português. Você está entendendo como isso é algo grandioso? O povo com toda aquela cerimônia com o nome de Deus, o povo com todo aquele respeito com o nome de Deus, o povo com todos os títulos, né, bem arranjados. Aí chega Jesus e diz assim: Paizinho que estás nos céus. As pessoas naqueles momentos foram tomadas de revolta e de alegria. Aí você diz assim: mas pastor, por que o senhor acha que esse ensinamento de Jesus provocou revolta, provocou ira e ao mesmo tempo provocou alegria? A explicação é a seguinte: os religiosos naquele momento, quando ouviram Jesus chamar Deus de paizinho, eles foram tomados de ira porque pensaram assim: isso é um desrespeito com o nome de Deus. Como é que pode tratar Deus de forma tão íntima, tão pessoal? Farisaísmo. Mas muitas pessoas que ouviram Jesus tratar Deus como Pai e incentivou aquelas pessoas ali a também considerarem Deus como Pai, saíram com seus corações cheios de alegria. Sabe por quê? Porque pensaram: quer dizer então que nós podemos desfrutar da comunhão do Pai Nosso que estás nos céus. É isso mesmo. Enquanto alguém ouviu Jesus e se encheu de ira e de indignação, um outro grupo, acredito que o maior, se encheu de alegria, percebendo que podem se aproximar, podem ser aceitos pelo Pai Nosso que está nos céus. Diante de tudo isso, eu posso afirmar, sem medo de errar, Jesus veio ao mundo não apenas para morrer pela humanidade, mas para ensinar a humanidade a chamar Deus de Pai. Eu quero repetir: Jesus veio ao mundo para ensinar a humanidade a chamar Deus de Pai. Queridos, eu entendo que ver Deus como Pai traz consigo algumas implicações e eu preciso que você preste atenção, porque, me desculpe a minha sinceridade, mas mesmo Jesus vindo ensinar a nós que Deus é Pai, mesmo Jesus nos apresentando Deus como um ser tão pessoal, tem muita gente que me ouve agora, que me assiste agora, que está vivendo no Antigo Testamento, não consegue enxergar Deus como Pai,
não consegue perceber Deus como Pai. A relação com Deus é fria, é distante, é impessoal. Eu te convido a você vencer esse bloqueio. Quero te dar uma pequena dica aqui, entrando agora na área da psicanálise cristã. Sabe por que muitas vezes você tem dificuldade de ver Deus como Pai e ter uma relação saudável com Ele? Por conta dos traumas que você viveu com o seu pai. Por conta da dificuldade de relacionamento com o seu pai da terra, você tem dificuldade de se relacionar de forma íntima e pacífica com o Pai que estás nos céus. Sabe por que isso? Porque você confunde a imagem do seu Pai da terra com a imagem do Pai que estás nos céus. Você quer um conselho para você se curar disso? Ao invés de olhar diretamente para Deus, passe primeiro por Jesus. Passe primeiro por Jesus, ou seja, veja Jesus como a manifestação mais excelente de Deus. Ao invés de olhar diretamente para Deus, venha filtrar esse seu olhar passando primeiro pelo Cristo, que veio revelar quem realmente Deus é. Talvez isso pode trazer um tempo de cura para a sua vida, nessa dificuldade que você tem de sentir o amor de Deus, o amor do Deus Pai em sua vida. Bem, perceber Deus como Pai é vê-lo como alguém próximo. Eu serei breve nesses pontos. Repito, perceber Deus como Pai é vê-lo como alguém próximo. O Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, as pessoas viam Deus como alguém distante. Quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, ele traz Deus do céu e coloca diante de nós. Deus é alguém próximo. Por favor, sinta Ele. Por favor, se aproxime dEle. Pare de achar que Deus só é próximo de quem é pastor. Pare de achar que Deus só é próximo de quem é missionário. Deus é próximo de todo aquele que se aproxima dEle com um coração absolutamente entregue a Ele. Segundo lugar, perceber Deus como Pai é vê-lo como alguém acessível. E eu preciso mais uma vez citar o Antigo Testamento, porque se você pega ali o que era o ministério sacerdotal, você vai perceber que o povo não poderia se aproximar diante de Deus livremente. Era necessário um mediador. Somente o sacerdote poderia ter acesso ao Pai. Somente o sacerdote tinha acesso a Deus. Hoje tudo isso mudou. Todos têm acesso ao trono da graça. Todos têm acesso a Deus. Ei, tem muita gente achando que para chegar até Deus envolve burocracias. Porque tem que estar na igreja, porque tem que ir até o pastor, porque tem que ir até o sacerdote, porque tem o dia da semana certo. Não! Deus é acessível. Deus é acessível. Em terceiro lugar, perceber Deus como Pai é vê-lo como alguém familiar. É vê-lo como alguém familiar. Ainda existem muitas pessoas que, até mesmo pessoas dentro da igreja, que Deus é para ele uma figura estranha. Deus é um estranho. Deus é alguém que ele ainda não conhece. Deus ainda é alguém não familiar a ele. Quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, Jesus nos torna Deus a nós mais familiar. Jesus torna Deus Jesus revela Deus a nós como alguém mais fácil de ser entendido, compreendido. É preciso que tenhamos cuidado, porque tem algumas pessoas dizendo por aí que Deus é alguém obscuro. Deus é alguém estranho. Deus é alguém que nós somos incapazes de conhecê-lo. Isso não é verdade. A partir do momento que Deus se revela a nós como Pai, nós temos total possibilidade de conhecê-lo na sua intimidade. E eu encerro dizendo: perceber Deus como Pai é vê-lo como alguém pessoal.
relacionável. Existem muitas pessoas impessoais. Pastor, o que é uma pessoa impessoal? O que seria um ser impessoal? Bem, um ser impessoal é aquele cuja existência não é manifestada. Ou seja, um ser impessoal é alguém que a gente tem dificuldade ou que o relacionamento é impossível. Quantas pessoas vendo Deus como alguém impessoal? Deus é um ser pessoal, segundo Langston. Deus é um ser pessoal. Deus é ser pessoal, ou seja, Deus é um ser relacionável, acessível. Que você pense nisso. Agora, eu quero repetir algo para encerrar. Se você é alguém que convive com uma dificuldade de relação de Deus como Pai, se você é alguém que está vivendo uma realidade doutrinária de Deus como Pai ainda lá no Antigo Testamento, ou seja, pastor, realmente eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus e vê-lo como Pai. Então ouça o que Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, capítulo 8, verso 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha como é que Paulo foi redundante aqui. Ele diz Abba, Pai. Mas se Abba já é Pai, por que ele precisa repetir Pai? É para enfatizar. É a redundância que é válida. Ele está dizendo Deus é Pai, você é filho. E o Espírito Santo confirma no seu coração que você é filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar adorando a Deus e que você redescubra ou descubra a face paterna do nosso bom Deus. Deus te abençoe. Preciso te ouvir e todos os meus
indo em tua direção, preciso te dizer. E como eu te amo, e como eu te adoro, e como eu te exalto, maravilhoso. E como eu te amo, e como eu te adoro, e como eu te exalto, maravilhoso. Oh, 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 Graças ao nosso bom Deus, agradecemos ao Senhor por todo o seu sustento, agradecemos ao Senhor por essa noite que eu considero tão edificante. As pessoas que têm possibilidade de acesso e talvez não estejam acessando, estão perdendo porque a gente tem sido edificados, louvores e também pela palavra de Deus. Qual foi o tema da mensagem que foi pregada hoje? Você lembra? A face paterna de Deus. A face paterna de Deus. Domingo é que dia mesmo? O que a gente comemora dia domingo? Dia das Mães. O tema da mensagem será a face materna de Deus. É isso mesmo. Eu vou apresentar Deus como mãe. O mesmo Deus que é Pai, Ele também se revela como mãe nas Escrituras. Ficou curioso? Acha que é uma heresia? Então venha domingo e abra seu coração para você entender essa outra face de Deus que talvez você não conheça. A face materna de Deus. Eu encerro dizendo aos irmãos que a nossa campanha do quilo continua. E Tarantim sem fome. E eu quero dizer uma coisa a você. Você que acha que os 600 reais vai resolver todos os problemas da sociedade, você está enganado. Ei, eu quero ser uma igreja, eu quero que a nossa igreja seja uma igreja para o pobre e para o necessitado. Tem muita gente aí vivendo muitas dificuldades e você não sabe. Envie o seu quilo, envie a sua cesta básica essa semana, colabore para que a gente possa abençoar a vida de muitas pessoas. Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer estarmos juntos nessa quarta-feira edificante e nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer.